Olá, pessoal! Então, eu tô publicando para vocês essa videoaula. Vocês vão ver que toda semana eu vou publicar uma videoaula discutindo as atividades da semana. Então, por exemplo, a atividade abre na quarta-feira e fecha na outra quarta. Na verdade, vocês têm um prazo para enviar até terça-feira, meia-noite, né? Porque quarta-feira de manhã já é postada a segunda atividade. Sempre na quarta-feira, quando fecha essa atividade, eu vou postar videoaula ou fazer videoconferência, né, ou usar o próprio grupo do WhatsApp para a gente ir discutindo as atividades que foram trabalhadas durante a semana. Essa semana 1, lembrando, gente, que matemática financeira é um tópico do terceiro ano. Se vocês olharem lá naquele roteiro que eu passei na primeira aula, tem matemática financeira lá. E a programação dessas 4 primeiras semanas é falar um pouco de matemática financeira. Então, na primeira semana tem aquelas atividades, né? E nós vamos hoje discutir um pouquinho as atividades. Primeiro eu falo o seguinte, ó. Para começar, observe a imagem. Tem uma imagem aqui de 2 homens bebendo aqui, né? Num bar. E o taxista com a plaquinha. Falou assim, ó. Multa por embriaguez, R$ 1.915,40. O valor da corrida, R$ 20. Pense bem. Então, olha, o que está falando? Se você beber e for dirigir e for pego, né, você vai pagar uma multa de R$ 1.915,40. Mas se você for de táxi, você vai pagar só R$ 20. Né? Então, é o que está querendo dizer aqui, né? Então, vamos lá. Primeiro fala o seguinte. Faça uma leitura da charge do Amarildo Lima sobre a Lei Seca Oportunidades e escreva a sua interpretação da charge. Então, esse aqui é muito pessoal. Tem algumas perguntas que são pessoais, né? Nós já falamos um pouquinho a interpretação da charge e é isso que nós discutimos. Ele está oferecendo o serviço dele e mostrando para o cliente que vai sair muito mais barato que se ele for pego na lei seca, né? Depois, questão 2. Após a interpretação da charge do Amarildo Lima sobre lei seca oportunidade, responda as questões abaixo. Como você analisa a charge do Amarildo sobre lei seca oportunidade? Então, é uma charge, né, gente? Ela é bem parecida. A letra A, questão 1, letra A com essa 2, letra A, são bem parecidas, né? Como é que você analisa a charge, né? Então, na verdade, é igual eu falei, o taxista está oferecendo o serviço dele, mostrando as qualidades do seu serviço comparado aí com a multa, né, que a pessoa pode correr o risco de pagar. Aí ele fala na B, observe o cartaz apresentado na charge e elabora o seu cartaz com os dados atualizados. Como é que quando ele fala em dados atualizados? Porque o valor da lei seca lá do cartaz era de R$ 1.915, né? Hoje em dia, se vocês forem pesquisar o valor da multa, é de R$ 2.934,70. Olha, o valor da multa que para quem que for pego, né, tiver consumido bebida alcoólica. Então, aqui vocês vão ver que pede o valor atualizado. Então, o valor atualizado é esse para você montar um cartaz, fazer um desenho, quem for bom no desenho, né? Faça o que achar melhor, lembrando de atualizar o valor, certo? C. A charge aborda sobre a lei seca? O que você sabe sobre ela? O que é a lei seca, pessoal? A lei seca, na verdade, foi uma lei que entrou em vigor e o objetivo dela é ter um rigor maior no consumo de álcool pelos motoristas, com o objetivo de diminuir o número de acidentes. Então, hoje em dia, a lei seca diz que a pessoa não pode ter bebido nada, nem um copo, nem nada, né? Porque ela chama lei seca, não pode beber nada para dirigir, certo? Se for dirigir, né, gente? Depois vem a letra D. A palavra oportunidades aparece no texto da charge. Para você, o que significa essa palavra no contexto da charge? Então, esse aqui é muito pessoal. O que é oportunidade, né? Oportunidade de saber aproveitar uma ocasião, né? Que seja favorável para você realizar algo, né? Então, oportunidade é aproveitar alguma coisa. Então, por exemplo, se eu volto lá no contexto da charge, o taxista está dando uma oportunidade, está dando uma chance para a pessoa ali aproveitar a ocasião de táxi e não correr o risco de pagar a multa, né? Isso que quer dizer oportunidades, ok? Depois letra E. Relaciona o contexto da charge com a palavra é difícil. Empreendedorismo. O que é o empreendedorismo? Aqui embaixo, ó, ele vai até relacionar uma com a outra. O que você entende por empreendedorismo? O que é uma pessoa? O que é ser um empreendedor? É uma pessoa que tem a capacidade de idealizar, né, de sonhar e de realizar um determinado projeto, um determinado serviço. Uma pessoa, assim, por exemplo, tem um sonho de abrir uma loja de gamers, né, de computadores. Então,
se ela tem esse sonho e ela busca meios para fazer isso, né? Ela busca parcerias, ela busca investidores, ela é um empreendedor. Então, quando ele fala relacione o contexto da charge com o empreendedorismo, o motorista ali, gente, está sendo empreendedor, né? O motorista de táxi, ele está chegando ali para as pessoas e está oferecendo o seu trabalho e oferecendo ali o seu trabalho, mas mostrando para ele o porquê, né? Então, ele está sendo empreendedor. O que você entende por empreendedorismo? Pesquise sobre o assunto, é exatamente isso que eu falei, é você buscar a oportunidade, né, para realizar um determinado sonho. Normalmente, né, empreendedorismo é muito relacionado com a área de trabalho, de serviços, né? Depois, você conhece alguém que seja um empreendedor de sucesso? Existem vários, né, gente? Bill Gates foi um empreendedor de sucesso, né? Todas essas pessoas que lançam determinado produto de sucesso são empreendedores, né? Então, aqui você pode ir, é muito pessoal também. Você acredita para ser um bom empreendedor é necessário ser rico? Não, né? O taxista lá, né? Ele precisa ser rico para oferecer o trabalho dele, para buscar, que ele tentou buscar através daquele cartaz, vender o seu produto, né? Então, assim, não precisa ser rico para ser empreendedor, não. Aqui eu risquei, gente, porque saíram repetidas essas perguntas, né? Depois a letra I, ó. Enumere algumas atitudes que garantem o sucesso de um bom empreendedor. Gente, então a pessoa tem que ter iniciativa, força de vontade, né? Comprometimento com aquilo que faz, não ter medo de riscos, porque o empreendedor é correr risco. Às vezes você abre um negócio que é bem sucedido, às vezes você abre um negócio que não vai dar certo. Mas para ser empreendedor tem que saber liderar, capacidade de liderar, estudar sempre, né, aquele assunto, aquele determinado, né, produto, às vezes, que esteja vendendo, ok? Letra J. Imagine que você tem um sonho de ser um grande empreendedor. Relate aqui uma sugestão de empreendedorismo destacando as vantagens e desvantagens que poderá encontrar para colocar o seu plano em ação. Isso é muito pessoal também. Então, ó, eu quero abrir uma empresa de games lá. O pessoal gosta muito, né? Hoje, usando muito isso. Quais são vantagens e desvantagens? As desvantagens, toda vez que você vai abrir uma empresa, abrir um comércio, tem muita burocracia, muito papel para preencher, muitos impostos a pagar. Então, tem desvantagens? Tem. São os riscos, né? Os riscos de você investir um dinheiro e perder. Mas isso é vantagem também. Quais são as vantagens? Você ter a oportunidade de ser dono do próprio negócio, a oportunidade, né, de compartilhar ali, de dar empregos para as pessoas, de crescimento profissional, pessoal, financeiro, né? Então, aqui vocês vão elencar as vantagens e as desvantagens, certo? Depois, vem a letra K. Fala o seguinte: as aplicações bancárias contribuem para que você seja um bom empreendedor? Às vezes sim, né? Se você souber fazer aplicação bancária, então, primeiro, o que são as aplicações bancárias? Uma pergunta relacionada à outra. O que é aplicação bancária, gente? Aplicação bancária é uma forma de você investir ou de você fazer uma compra, né? Na expectativa de ter um retorno financeiro. Então, por exemplo, a poupança. A poupança, gente, é uma aplicação bancária. Você tem um dinheiro ali, você deixa lá no banco e o banco vai te dar um rendimento daquele valor por mês, né? Então, assim, essas aplicações bancárias, existem outra, tem uma que chama CDB, se eu não me engano chama Certificado de Depósito Bancário, é quase uma poupança, né? Mas não é no estilo poupança, não. Você aplica seu dinheiro, as taxas são um pouquinho melhores, né? Tem fundos de ações, a gente vê muito falando das ações que caíram de determinadas empresas. Fundo de ações, né? Você investir em determinada, vou investir na Petrobras, um exemplo. Né? O investimento em ações também é uma forma de aplicação bancária, né? Então, aqui perguntou, as aplicações bancárias contribuem para que seja um bom empreendedor? Pode ser que sim, né? Se você souber aplicar, deixei meu dinheiro aplicado lá no CDB durante 3 anos, depois de 3 anos eu resgatei e abri uma empresa, né? Pode ser vantajoso sim, ok? E depois do exercício 3, para fechar, ele fala assim, ó, analisa a frase do Thomas. Uma fórmula para o sucesso é bem simples. Na verdade, dobre a probabilidade de fracasso da sua empresa. Você pensa que a falha é o inimigo do sucesso? Mas não é não, de jeito nenhum. Você pode ser desencorajado com os erros ou aprender com eles. Então siga em frente e continue falhando. Erre o máximo que puder. E é aí que você vai conseguir o sucesso. Então aqui vem 2 perguntas falando um pouquinho sobre o texto. Você concorda com a fórmula para o sucesso que o autor abordou no texto? É muito particular. Então, você concorda que às vezes, né? Às vezes a pessoa abre um negócio, falha na primeira vez, gente, já desiste.
né? A gente sabe, né? Não só em negócio, como na nossa vida, né? Às vezes a gente está fazendo ali, passamos por várias entrevistas de emprego. Às vezes a pessoa na primeira, quando não é chamada, já desiste. Não é bem assim. Às vezes você tem vários fracassos para ter um sucesso, né? Então essa é muito particular de cada um. A B, quando o autor diz erre o máximo que puder, é aí que você vai conseguir o sucesso? Explica o que você entendeu com essa frase. É isso que eu acabei de falar, né? Às vezes errando, gente, não só na vida profissional, na vida pessoal, no próprio exercício de matemática. Às vezes é a gente errando o exercício várias vezes que a gente vai aprender, né? Então, olha, essa foi a discussão, gente, da atividade da primeira semana. Igual falei para vocês, toda semana eu vou trazer em forma de vídeo aula ou de videoconferência a discussão para a gente trabalhar aí com os assuntos da semana, certinho? Até mais, até a próxima aula, gente!